Fala galera, análise pré-jogo de Botafogo e Santos pela 35ª rodada do Brasileirão. E antes de começar a análise, fica meu pedido para você se inscrever no canal e me ajudar a chegar nos 130 inscritos. Peço também seu like e que você compartilhe o vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E aguenta aí 5 minutinhos comigo para ter um belo raio-x dessa partida. Então vamos lá, começando pelos resultados recentes aí do Botafogo, nas últimas 10 rodadas foram 2 empates contra Goiás e Atlético Paranaense e derrotas para Cuiabá, Palmeiras e Grêmio, 13% de aproveitamento nessas partidas para o Botafogo. Olhando para algumas estatísticas desses jogos, a gente vai ver que o Botafogo teve uma média de 56% de posse de bola, um número relativamente alto aí para uma equipe mandante, e para a gente analisar a construção, a qualidade, né, da construção de jogadas dos times, a gente vai olhar para a expectativa de assistências, que mede a capacidade que as equipes tiveram de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Então a gente vai ver que o Botafogo teve uma média aí de 1,26 por jogo e os adversários 0,79, números medianos aí, considerando, né, que o Botafogo era mandante e que as demais equipes aí eram visitantes, mas de qualquer forma, uma boa superioridade do Botafogo nesse quesito. Olhando para finalizações e expectativa de gols, a gente vai ver que o Botafogo teve uma média de 18 finalizações por jogo, que geraram uma expectativa de gols de 1,78. A expectativa de gols é uma estatística que ajuda a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado com base na qualidade das oportunidades criadas. A gente vê o Botafogo aqui então com bons números, tanto em finalizações quanto em expectativa de gols. Os adversários aí tiveram uma média de 10,4 finalizações por jogo e 1,28 de expectativa de gols. Mas só olhar para o número de finalizações não diz muito para a gente sobre a qualidade das finalizações, então para isso a gente olha para a expectativa de gols pós-chute, que vai considerar também a qualidade das finalizações para estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado. Aí a gente vai ver um equilíbrio, 1,77 para o Botafogo e 1,89 para os adversários. E para fechar essa parte da análise, a gente tem aqui o número de gols marcados, e a gente vai ver que o Botafogo aí teve aí 1,6 gols por jogo e os adversários 2,2. Então a gente vê que o Botafogo tem bons números aqui em termos de finalizações, expectativa de gols e expectativa de gols pós-chute, mas na hora de marcar efetivamente os gols, não foi tão bem assim, um número apenas mediano. E outro ponto aqui é que o Botafogo, desculpa, dá espaço para os adversários, né? Nessas partidas aí, os adversários tiveram, em média, também uma boa expectativa de gols pós-chute, e marcaram um número alto de gols, obviamente, esses números influenciados aí pelos jogos contra o Palmeiras e contra o Grêmio. Agora olhando para o Santos, nas últimas 10 rodadas foram 5 jogos fora de casa, 3 vitórias sobre Palmeiras, Flamengo e Goiás, derrota para o Internacional e um empate contra o Corinthians, 67% de aproveitamento para o Santos. Em termos de posse de bola, uma média aí de 40%, um número baixo para uma equipe visitante. Olhando para a expectativa de assistências, o Santos aí sendo bem inferior aos seus adversários, que tiveram em média 1,12 de expectativa de assistências contra 0,5 do Santos, né, um número baixo para uma equipe visitante. A gente vê aqui claramente que os adversários foram bem superiores. Em termos de finalizações e expectativa de gols, a gente já vê um pouco mais de equilíbrio, mas ainda assim o Santos indo um pouco pior do que os seus adversários, que tiveram aí uma média de 15,4 finalizações por jogo contra 12,2 do Santos, um número mediano, e a expectativa de gols ficou em 1,42 para os adversários e 1,19 para o Santos, que já é um número relativamente alto para uma equipe visitante, mas ainda assim inferior ao 1,42 que os adversários tiveram. Em termos de expectativa de gols pós-chute, né, quando a gente considera a qualidade das finalizações para estimar o número de gols, aí os adversários tiveram 1,67 e o Santos uma média aí de 1,47 por jogo, novamente um bom número aí para o Santos. E em termos de gols efetivamente marcados, aí o Santos foi pior. Foram 2 gols em média para os adversários contra 1,4 do Santos. Então a gente vê aqui o Santos, principalmente na parte de finalizações, com bons números, né? Um número mediano de finalizações, mas um bom número para a expectativa de gols pós-chute e número de gols marcados, mas de qualquer forma, sendo superado aí, em alguns casos por muito, em alguns casos por pouco, em relação aos adversários.
E para fechar nossa análise, a gente vai olhar aqui alguns palpites de resultado para esse jogo, mas lembrando que isso aqui não é uma recomendação nem um incentivo para apostas. O que eu fiz? Simulei 10 mil partidas entre Botafogo e Santos, considerando aquilo que esses dois times e os seus adversários nessas últimas partidas produziram em termos de expectativa de gols e de expectativa de gols pós-chute. E aí, quais são os cenários que a gente tem? A gente vê aqui um favoritismo para o Botafogo, com 47% de probabilidade de vitória, 25% de probabilidade de empate e 28% de probabilidade de vitória para o Santos. Nessas simulações, os resultados mais frequentes foram empate por 1-1, vitória do Botafogo por 2-1 e por 1-0. E quando a gente olha para a expectativa de gols pós-chute para fazer as simulações, aí o favoritismo do Botafogo, na verdade, a gente chega até podemos considerar aqui um equilíbrio, né? 40% de chance de vitória do Botafogo, 24% de chance de empate e 36% de chance de vitória do Santos, né? E os números aqui, o 40% e o 36% já ficam bem próximos, então a gente pode dizer aí que esse cenário já traz um equilíbrio para a partida. Resultados mais frequentes: empate por 1-1, vitória do Botafogo por 2-1, e aí com 8% aqui dos resultados, empate por 2-2 e vitória do Santos por 2-1. Então, aí dependendo pelo lado que a gente olha, né, se é pela expectativa de gols, o Botafogo é um pouco mais favorito, mas quando a gente olha para a expectativa de gols, a gente já vê um equilíbrio maior, então talvez a gente possa dizer que tem um ligeiro favoritismo para o Botafogo nessa partida. Então, fechamos aí mais uma análise pré-jogo de Botafogo e Santos. Espero que vocês tenham gostado. Fica aí novamente meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo. E depois dessa partida, sai aí a análise do jogo. Falou!